Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo na correria, acabei de chegar do SBT Sport Rio, você vê, ó, tava até com óculos pendurado aqui, bonezinho, tô gostando dessa skin, bonezinho, vou ser sincero, tô gostando de usar boné agora. Galera, correria máxima, muita informação no Flamengo, a Alexandro chegou falando e o Alexandro já pode estrear com a camisa do Flamengo. Alcaraz teve o primeiro treino com os novos jogadores lá no Ninho do Urubu, já cumprimentou o Tite. Gonzalo Plata chegou ao Rio de Janeiro, foi anunciado e nós vamos trazer detalhes dessa operação, os valores exatos que o Flamengo pagará para ter o jogador até 2029. Tem também venda no Flamengo, o Flamengo acertando venda de um volante por 12 milhões de reais, nós vamos trazer os detalhes. E notícia ruim confirmada no Flamengo sobre Michael e De La Cruz, galera. Pois é, nem tudo é notícia boa, a gente vai contar isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, ativar o sininho aí. Toda vez que eu publicar um vídeo, você com o sininho ativado, a plataforma te avisa e, consequentemente, você fica muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo e de graça, sem pagar nada. Compartilha também o vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a colaboração de vocês. E também, se quiser ajudar de maneira financeira, meu muito obrigado desde já. O Pix está aí na descrição. Vamos para as informações, galera. É o seguinte, Alexandro, novo lateral esquerdo do Flamengo, chegou na manhã dessa sexta-feira ao Rio de Janeiro para se apresentar ao novo clube e iniciar a trajetória na equipe carioca. E ele deu entrevista à Flá TV, falou sobre o acerto com o Flamengo, declaração bonita, chegou falando bem. Abre aspas para Alexandro. É impossível um jogador de futebol não acompanhar o Flamengo. Acompanho desde quando era pequenininho, desde que era um menino lá de Bom Pastor, em Catanduva, onde ele é criado, onde ele foi criado, onde ele nasceu. O futebol brasileiro também está vindo em uma ótima evolução. E o Flamengo, obviamente, é um dos clubes que está fazendo crescer cada vez mais. Hoje o Campeonato Brasileiro está aos olhos de todo mundo, não só o Flamengo, mas outras grandes equipes no Brasil que estão dentro disso. Mas realmente o Flamengo é uma coisa inexplicável. Vestir esse manto, me sinto orgulhoso. É uma honra fazer parte dessa família. Chegou falando bonito, rapaz. Discurso bem parecido com o técnico Tite. Inclusive o Tite foi um fator crucial para o Alexandro ter topado o projeto do Flamengo. Alexandro tinha proposta de vários outros clubes, por exemplo, o São Paulo era um clube, o Botafogo era outro clube, não só aqui no futebol brasileiro, no exterior também. Mas a conversa com o Tite foi crucial para ele topar esse projeto. Arrisco a dizer que o Alexandro chega para ser titular. O estilo de jogo dele, eu acho que se encaixa melhor ao estilo de jogo que o Tite gosta de um lateral esquerdo. Não, isso não é um demérito ao Ayrton Lucas, mas o Ayrton Lucas é muito mais ofensivo. E o Alexandre, inclusive, ele já pode estrear com a camisa do Flamengo. Está no bid, está regularizado, pode entrar em campo. Claro, vai depender da avaliação da comissão técnica, se ele joga no domingo ou não, ou se ele é pelo menos relacionado no domingo contra o Corinthians. Lembrando que para esse jogo o Tite provavelmente terá o retorno do atacante Gabigol. Esse jogador tem feito muita falta ao Flamengo, um jogador extremamente importante, não só Gabigol não, Pedro, desculpa, eu falei Gabigol, mas é Pedro, tá bom? Peço desculpa aí. O Pedro tem sido muito importante não só pelos gols, mas também pela forma como joga. Um jogador que dá assistência, dá passe, segura bem a bola. Hoje no Flamengo, na ausência dele, não tem ninguém que faça isso. O Bruno Henrique quebra o galho ali como falso 9, o Carlinhos, com todo respeito ao Carlinhos, longe de ter o mesmo nível de futebol do atacante Pedro. Alcaraz, outro jogador que já foi anunciado, hoje treinou pela primeira vez com os novos companheiros lá no Flamengo. Inclusive a camisa caiu muito bem no novo jogador do Flamengo. Até a gravação desse vídeo aqui, o nome dele não tinha entrado no bid, mas o Flamengo estava correndo na parte burocrática para fazer o jogador entrar no bid e ser regularizado e, consequentemente, poder entrar em campo com a camisa do Flamengo e fazer a sua estreia já contra o Corinthians. Lembrando que ele chegou falando que está pronto, estava treinando normalmente, enfim, que quando o Tite quiser,
ele já pode jogar. Outro reforço que foi anunciado pelo Flamengo nessa sexta-feira, Gonzalo Plata, o equatoriano. Enfim, a novela acabou, foi uma negociação extremamente difícil junto ao Saad do Catar, uma negociação que não foi fácil, toda hora o documento ia, voltava, com mudança de cláusula, foi muito difícil essa negociação e o Flamengo, enfim, conseguiu a contratação e anunciou de maneira oficial. Ele vai ter contrato com o Flamengo até agosto de 2029, tá bom? Contrato longo, são 5 temporadas. E no anúncio eu achei bacana, cara. O Flamengo fez referência às lembranças lá de Guayaquil, local que o Flamengo conquistou o tricampeonato da Libertadores em 2022 em cima do Atlético Paranaense. Detalhes dessa contratação. Repito, contrato até agosto de 2029. O Flamengo vai pagar inicialmente cerca de 25 milhões de reais, dá em torno de 4 milhões e 250 mil dólares ao Saad e é um percentual que o Flamengo está comprando, é superior aos 30% iniciais que o Flamengo iria comprar. Isso, inclusive, foi um dos entraves dias atrás. E a operação envolvendo todo o pacote pode chegar a 9 milhões e 100 mil dólares. Isso dá em torno de 52 milhões de reais atualmente, porque aí depende de metas estabelecidas. Por exemplo, ele vai batendo metas e aí o Flamengo é obrigado a comprar percentual a mais junto ao Saad. Na verdade, o Flamengo fez isso porque o Al Saad ele só queria negociar se fosse pelo valor que eles tinham investido para contratar o Gonzalo Plata. A gente, no fim das contas, pode até pagar o valor que vocês pagaram, mas inicialmente a gente compra um percentual e se ele for batendo as metas, a gente vai adquirindo mais percentual. No fim das contas, vai ser bom para o Flamengo, porque se ele performar e bater essas metas, é sinal que está valendo a pena o investimento. Então, eu acho que o Flamengo negociou de maneira extremamente correta. Vamos agora falar das duas notícias ruins. Depois a gente fala da venda do volante do Flamengo, tá bom? Vamos lá. Hoje, pela manhã, o Flamengo confirmou as informações que a gente trouxe no vídeo de ontem. As lesões musculares confirmadas tanto no meia de la Cruz quanto no atacante Michael. No caso do Michael, uma situação um pouco mais grave. E esse jogador, ele pode voltar a jogar apenas em novembro. A tendência é que ele volte em outubro, se tudo ocorrer bem, mas existe a chance de ele ficar até 60 dias longe dos gramados, por conta da grave lesão que ele sofreu. Na verdade, tanto o Michael quanto o De La Cruz sofreram lesão no mesmo lugar, músculo posterior da coxa direita. A situação do Michael é mais grave e a situação do De La Cruz é um pouco menos grave, digamos assim, e ele pode ficar um mês longe dos gramados. E o Michael, inclusive, ele não será inscrito na Libertadores, porque a Libertadores permite fazer 3 mudanças na lista de inscritos. O Flamengo contratou 4 reforços nessa janela de transferência: Michael, Gonzalo Plata, Alcaraz e Alexandre. Existia a dúvida de quem ficaria fora. Como o Michael está com uma grave lesão, ele não vai ser inscrito na Libertadores. E aí o Flamengo coloca o Gonzalo Plata, o Alexandre e, obviamente, o Alcaraz. Então, enfim, é torcer para o Michael voltar o mais rápido possível e voltar bem, né? Não tem jeito, galera. Repito o que eu falei no vídeo de ontem. Eu não vou ficar aqui crucificando o profissional do Flamengo, crucificando o departamento médico do Flamengo. Eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho conhecimento para isso. Eu só acho que o Flamengo poderia vir a público através de um profissional da área, seja o Fábio, o preparador físico, seja o chefe do DM, Márcio Tanuri, para explicar a quantidade de lesões musculares. O que, se a gente for parar e analisar no futebol brasileiro, o calendário é, entre aspas, normal. O problema é que outros clubes que disputam a mesma quantidade de jogos do Flamengo, ou até mais, não tem essa quantidade de lesões musculares que o Flamengo tem tendo nos últimos dias. Em 15 dias, são 5 lesões parecidas, lesões musculares. Então, acho que valeria a pena, sim, uma explicação de algum profissional do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo, venda no Flamengo. Pois é. Tentaram esconder, mas um tal de Vene Casagrande conseguiu descobrir. Por quê? Igor Jesus está sendo vendido ao Estrela Amadora de Portugal. É isso mesmo, informação que eu recebi um pouco depois do programa SBT Esporte. E assim que eu saí do ar, a pessoa me ligou e falou: Vene, tem um presentinho para você. Igor Jesus vendido para o Estrela Amadora. O Flamengo vai vender 50% dos direitos econômicos desse atleta por 2 milhões de euros, dá em torno de 12 milhões e meio de reais. E o Flamengo vai manter 50% de uma futura venda. Então, teoricamente, o Flamengo está avaliando esse jogador por cerca de 25 milhões de reais. Eu não acho nenhum absurdo. Inclusive, o jogador já deve viajar nesse sábado para se apresentar
ao novo clube, no caso Estrela Amadora, e assinar o contrato válido por 4 temporadas. O Flamengo, inclusive, vai receber esse valor, grande parte, à vista. A forma de pagamento também foi muito boa para o Flamengo, no meu ponto de vista. Eu vi muita gente criticando a venda, mas, gente, o Flamengo está vendendo um jogador que não está tendo espaço. Eu vou até ver a idade dele aqui. Eu até acho que é um jogador com potencial. Eu acho que é um jogador com potencial. Mas se a gente for parar e analisar hoje no elenco do Flamengo, ele não vai ter espaço, gente. A verdade é essa. Ele não vai jogar e cada vez mais ele vai ficar desvalorizado. Então o Flamengo fez bem. É um jogador de 21 anos que vem jogando pouco com o técnico Tite. Mesmo alguns jogadores lesionados. É o Léo Ortiz que está jogando como titular. Ele tem 17 jogos esse ano e duas assistências. Ia jogar pouco no Flamengo, cada vez mais ele ia ser desvalorizado. O Flamengo está vendendo esse jogador por 12 milhões e meio de reais e mantendo 50% de uma futura venda. E eu tenho certeza que futuramente vai pingar um valor ainda maior na conta do Flamengo, desses 50%. Então eu acho que o Flamengo fez certo, sim, em negociar esse jogador por essas cifras. E para finalizar, o Flamengo recusou uma proposta do Rio Ave de Portugal, outra informação que eu obtive, para emprestar o centroavante Felipe Lima, do Sub-20. A oferta para o jogador, no ponto de vista financeiro, era muito boa, pois ele teria um bom salário e poderia dobrar o salário se disputasse 10 jogos, pelo menos 45 minutos em campo, pela equipe principal do Rio Ave. A diretoria recusou porque, após conversas com o Tite, entenderam que ele poderia ser usado no profissional. Inclusive, Felipe Lima foi relacionado no jogo contra o Bahia e deve ser convocado de novo pelo técnico Tite para o jogo desse final de semana diante do Corinthians e ficar no banco de reserva. Olá, meus amigos, boa noite, bem-vindos. E hoje que vai tentar debater, discutir aqui o que está acontecendo com o elenco do Flamengo. As contusões musculares se sucedem, uma atrás da outra. Na última vez que eu contei, já deve ter, de repente, ter tido até mais, eram 7 contusões musculares. Vamos lá. Everton Cebolinha, rompimento de tendão é um problema muscular, que vai acabar estourando o tendão. Pedro, que parece que está de volta, mas teve contusão. Gabriel, que ainda está afastado. De La Cruz, nesse último jogo. Michael e tem mais 2 aqui, tá me faltando. Bom, teve até o Chola agora recentemente. Aliás, o Flamengo perdeu a quarta de final do Brasileirão Sub-20 hoje para o Bahia, na Gávea, 1-0. Gol no apagar das luzes e o time do Felipe Luiz está eliminado, então, do Brasileirão Sub-20. Uma pena. Mas o que está havendo, médico? E o setor de fisioterapia e preparação física? Essa é a grande questão. Porque o fato de estar vivo ainda em 3 competições não é uma desculpa. Existem 5 times no Brasil disputando 3 competições. 5. O Flamengo é o 5º. Entre os 5, o que tem disparado o maior número de contusões musculares é o Flamengo. Os outros têm 1 contusão, 2, tá? O Flamengo tem esse churrilho de contusões. Tem algo errado. Claro. Bom, vamos discutir sobre isso. Vamos celebrar a chegada de Carlos Alcaraz, que chegou já dizendo que está pronto, que pode jogar até no domingo. Vamos falar sobre isso. E vamos falar também sobre o aparente fechamento dessa janela, com as contratações de Michael, que teve a tal contusão séria, também irresponsabilidade, vou falar sobre isso. Alexandre, Carlos Alcaraz e hoje fechamento do Gonzalo Plata, que deve estar chegando amanhã ao Brasil. Vamos falar sobre tudo isso, sobre as chances, sobre como resistir a essa maratona de jogos e principalmente se algum dia o Flamengo do Tite vai dar gosto de ver jogar. Ao ser perguntado se alguém com melhor impulsão, se tem alguém com melhor impulsão, Bruno que respondeu: humano não, mas o cachorro do MP é brabo. O bicho está em outro patamar. Boa raça 10, boa raça 10. O Zeus e o Bruno Henrique dão uma bela disputa de quem salta mais alto. Vamos então começar a dar aqui boa noite ao mundo que já está. Começa o Miguel, que está sempre aqui também. Boa noite, RMP. O Flamengo ganhou ontem, mas o nível de atuação da equipe é desanimador. Pois é engraçado, porque começou a se estabelecer agora uma discussão na imprensa entre os jornalistas não rubro-negros que querem ser sommelier da nossa torcida. Os jornalistas não rubro-negros agora acham que nós temos que nos acostumar com essa maneira ridícula de jogar do Flamengo do Tite. Porque eles alegam que, bem ou mal, esfacelado ou não, retrancado ou não, covarde ou não, o Flamengo está indo nas competições. Então, eles que não são Flamengo, que nunca sentiram o que é ser Flamengo, começam a
a dizer, não, a torcida do Flamengo é muito exigente. De 2019 para cá ficou... Gente, pensem antes de falar. Perguntem a um rubro-negro, porque não é de 2019 para cá. A torcida do Flamengo sempre exigiu o time do Flamengo corajoso, no ataque, buscando a vitória, até mesmo quando era inferior aos seus adversários. Essa é uma marca do Flamengo. O Flamengo nunca foi, e por isso mesmo a torcida se irrita tanto com o Tite, o Flamengo nunca foi um time covarde. O Flamengo nunca foi um time que ficava todo trancado lá atrás, dando chutão para frente e rezando para uma bola vadia. Que foi o que aconteceu contra o Bahia. Foi o que aconteceu contra o Brasil, com a Bahia. Uma bola vadia, um escanteio. De La Cruz bateu super bem na cabeça do Bruno Henrique, gol. Foi a única bola realmente na direção do gol do Bahia. Mas aí a turma do arco-íris, como eu gosto de chamar, e não tem nada a ver com conotação de LGBT, nada disso. Eu chamava isso há 200 anos, quando eu era um jovem cronista já. A turma do arco-íris é porque não são as cores vermelho e preto, são todas as outras cores que torcem pelos outros clubes. A turma do arco-íris acha que está tudo bem, que a gente não tem direito de reclamar. Afinal de contas, o Flamengo está indo. E a gente vê como é que ele está indo, aos trancos e barrancos. E a gente vê como é que é sofrido assistir aos jogos do Flamengo. Eles não sofrem, claro, nenhum deles é Flamengo. Todos eles aí posam de isentão. Não, há uma exigência muito grande. Não. O Flamengo, a torcida não tem por que reclamar do Tite. Gente, o flamenguista sabe o que é ser flamenguista. Quem não é flamenguista, quem não é rubro-negro, devia conversar com quem é para tentar entender, para não ficar bancando sommelier de sentimento de torcida e dizendo que a torcida do Flamengo está reclamando de barriga cheia. É impressionante, são todos uns catedráticos. Não, olha só, o Flamengo está nas 3 competições. O Flamengo está ganhando, isso aqui interessa. O Flamengo está ganhando, o Flamengo perdeu do Palmeiras. Mas classificou, levou um baile. O Flamengo perdeu do Bolívar. Mas classificou, levou um baile. O Rossi fez defesas infernais. O Flamengo levou uma goleada do Botafogo. Mas isso faz parte, com o elenco mais caro do Brasil, que deve estar agora em torno de 40 milhões de reais por mês, com a chegada dos novos contratados, todos eles recebendo mais de 1 milhão, alguns beirando 2 milhões. Então, amigos, não tentem interpretar o que é o sentimento do rubro-negro. Se você não é, meus pêsames. Não tente agora pensar pelo que nós rubro-negros pensamos. Não tentem querer dizer para a torcida do Flamengo que ela deve achar isso ou aquilo. Porque quem acha isso ou aquilo é a torcida do Flamengo, que, repito, nunca na história aceitou um time covarde. Nunca na história aceitou um time que jogava todo trancado lá atrás, dando chutão para frente. Mas o Tite é assim mesmo, então levem ele de volta para o Corinthians. No Flamengo, esse tipo de técnico não encaixa, não tem nada a ver com o que é o Flamengo. Essa é basicamente a história, caro Miguel. E diz assim, causa muito estranheza esse alto número de contusões. Causa mesmo. Tem muito culpado aí, só que ninguém vai dar a cara a tapa. Pois é, ninguém vai dar, mas vamos lá, vamos começar. Veja bem, dos 5 clubes que estão em 3 competições, só o Flamengo manteve a comissão técnica desde o início do ano. Isso é importante. Só o Flamengo manteve a comissão. Ou seja, a comissão técnica, Tite, planejou tudo da temporada. Porque se de repente essas contusões estivessem acontecendo no São Paulo, do Zubeldia, no Atlético, do Milito, enfim, em clubes, no Corinthians, que também está em 3 competições, embora uma delas seja sul-americana, está jogando agora, aliás, apagou a luz no Jacone, o jogo está parado. Está 0-0. O Hugo fez uma defesa monstruosa. Gente, quanto mais eu vejo o Hugo defender, mais eu me emputeço quando me lembro que o Marcos Braz, Tite e outros resolveram mandar ele embora de graça para o Corinthians. Vai jogar contra o Flamengo. Já o Corinthians, por incrível que pareça, já pagou os 500 mil. Mas, enfim, eu estava falando para dizer o seguinte, a única comissão técnica que fez todo o planejamento foi a do Flamengo. Mas já está se vendo que fez errado. Por quê? Porque os dirigentes disseram para o Tite que ganhar o estadual era fundamental. Isso foram os dirigentes do Flamengo que disseram para o Tite, a ponto dele cometer aquele absurdo maior, que foi poupar na estreia da Libertadores e escalar o time inteiro no segundo jogo da final do Carioca, que já estava decidido, porque o Flamengo já tinha ganhado o primeiro jogo e o Nova Iguaçu não tinha a menor chance de virar. Aí o Flamengo poupou contra o Bolívar no primeiro jogo e escalou os titulares inteiros para jogar contra o Nova Iguaçu no Maracanã. Então o planejamento físico desse elenco do Flamengo foi mal feito. Começou já sendo mal feito. Estou vendo aqui as defesas do Hugo, cara, 2 defesas monstruosas.
monstruosa. O Hugo era para ser o titular do Flamengo, no lugar do Rossi. E garanto a vocês que vai virar um goleiro histórico no Corinthians. E o Flamengo vai ganhar 2 mariolas mordidas e um cigarro enrolando. Mas, enfim, foi mal feito, cara. Ninguém faz um planejamento para a temporada focando no estadual. O estadual é o início da temporada. O estadual tem que ser praticamente uma extensão da pré-temporada. Você faz a pré-temporada e você joga o estadual. E o estadual é praticamente o início do estadual. Não. No Flamengo, não. No Flamengo, o negócio... Liga a hora aqui. No Flamengo, o negócio, não é que aqui esteja calor, não, mas é porque dentro do estúdio, com as luzes ligadas, o estadual é para ser o pontapé de partida e não o gol da preparação física, pelo menos no primeiro semestre. A partir daí, tudo começa a dar errado. Ganhamos o estadual? Ganhamos. Que máximo, que coisa maravilhosa. Final contra o Nova Iguaçu, que coisa brilhante. Pois é. E aí começamos a enfrentar a temporada priorizando as Copas em detrimento do Campeonato Brasileiro, que é o segundo título mais importante da temporada. O Flamengo ganhar a Copa do Brasil, vou dizer uma coisa para vocês, é legal, mas não salva a temporada. Isso é a temporada de 2024 do Flamengo, depois de um ano que não ganhou nada. Isso é a temporada deste elenco, que é o mais caro do continente, que tem um dos treinadores mais caros do continente, que é o Tite, comissão técnica idem. Acabaram a temporada desse ano só com a Copa do Brasil, para mim é decepção. Se você disser, não, acabou ganhando o Campeonato Brasileiro, foi só o Brasil, mas porra, é o brasileiro. Ou então não, foi só a Libertadores, porra, mas é a Libertadores. Brasileiro e Libertadores são títulos grandes que justificam que você diga a temporada foi Copa do Brasil. Ela é um consolo. Ela pode ser legal, ela salvou, por exemplo, a temporada do São Paulo no passado, que o Flamengo também praticamente deu de bandeja aquela Copa do Brasil, porque manteve aquele imbecil daquele careca, que obviamente teria que ter sido demitido já há muito tempo, ou pelo menos nas finais da Copa do Brasil, já era para ter sido demitido, e não foi, e entregou a Copa do Brasil com uma derrota em pleno Maracanã, besta do São Paulo, que o Landim dizia que era fenomenal. Só não deu certo, porque teve daqui para eles não entendem nada de cara. Eles não entendem nada de bola. Essa que é a verdade. Então, vamos lá. Tem alguma coisa errada na preparação física do Flamengo? Tem, claramente tem. E aí você junta com o departamento médico, do Tanuri, que a gente conhece. Há quantos e quantos anos a gente já não fala da necessidade de trocar o Tanuri. Que o Tanuri não passa de um marqueteiro que atende família de jogador de graça, que atende família de comissão técnica de graça, que atende dirigente em casa, e por aí vai. Mas não é nem sequer ortopedista. Não é nem sequer cirurgião para fazer as cirurgias que o Flamengo faz. Ele sempre tem que convidar alguém. E ele não bota a mão no bisturi. Então, você junta as duas coisas. Por exemplo, quem foi que liberou o Michael para jogar o jogo contra o Red Bull Bragantino depois de uma viagem longuíssima de vinda da Arábia Saudita para cá? Quem foi que liberou? Ah, mas ele não sentiu nada daquele jogo, foi sentir no outro. Claro, é reflexo, é reflexo. Até porque no outro ele sente com 10 minutos em campo. A musculatura dele já estava comprometida pelo primeiro jogo que foi feito vamos assim dizer, não é inconsciente, erradamente, equivocadamente, logo depois da viagem. Michel jogou os 90 minutos, cara. Michel poderia ter ido para o banco e entrado, faltando 20 minutos para acabar o jogo, só para começar fisicamente a se soltar e se encontrar e conhecer os novos colegas. Conhece muita gente, mas tem muita gente nova. Não, jogou de saída, jogou 90 minutos, fez um gol e se arrebentou no jogo seguinte. Durante 10 minutos em campo, ele teve uma distensão seríssima, seríssima. Vou repetir, torço para estar errado, mas me parece uma distensão, um rompimento muscular do tamanho do que o Zico teve na Copa de 78 e que o deixou sem jogar, não me lembro se foram 3 ou 6 meses, há muito tempo. Me lembro de acompanhar o Zico lá no Flamengo depois da Copa, sabe, fazendo fisioterapia, voltando a fazer bicicleta, voltando a dar volta em torno do gramado. Demorou, porque a contusão foi muito séria, muscular. Michael, eu temo que ele vai ficar também. Torço para que eu esteja errado, repito. Aliás, os exames só vão ser feitos amanhã. Tomara que os exames de amanhã digam assim, não é uma contusão muscular tão séria. Volta em 20 dias, volta em um mês que seja, mas eu temo que vai ser maior. Como a do Arrascaeta, que também ninguém fala. Isso é outra coisa maravilhosa do Tanuri, né? O Tanuri não dá satisfação a ninguém. O Tanuri só vai à entrevista coletiva quando ele quer contar alguma coisa que glorifique o trabalho. O Tanuri devia ter estado ontem, ou no mínimo no próximo jogo, ao lado do Tite, na entrevista coletiva, para falar dos contundidos. Ou então não precisa nem ser depois do jogo. Marca no Ninho do Urubu com a imprensa que cobre lá, com os setoristas. Senta um dia naquela sala, linda sala de entrevistas, que o Marcos Braz usou para mentir sobre o episódio da dentada na virilha, senta lá e abre para perguntas. Qual é exatamente o grau da contusão do Arrascaeta? Qual é o prazo para que ele volte? O que houve com o Pedro? O que houve com o Gabriel? O Gabriel é outro, gente. Não dá para botar na conta do calendário a contusão do Gabriel. Não dá, cara. O cara não estava jogando quase nada. O cara só entrava faltando 15, 20 minutos. A musculatura do Gabriel estava comprometida só se o treino está errado. Só se o treino está sendo exageradamente
puxado. Claro, existe uma segunda hipótese, que era o Gabriel. Isso não é impossível, a gente sabe que não é. Está vivendo desregradamente na noite. Isso, claro, afeta o corpo do jogador e pode causar também esse tipo. Mas e aí? Ninguém sabe, ninguém diz. O médico não fala. O Tite não fala, o Tite só lamenta. O Tite só lamenta. Enfim, complicado. E os sommeliers de torcida alheia que desistam, porque a torcida do Flamengo vai continuar a falar o que ela tem que falar. Vai continuar a reclamar, vai continuar a dizer que os jogos do Flamengo com o Tite são medonhos de assistir, são coisas sofridas, que não dão prazer, que o Flamengo não é o Corinthians do Tite lá atrás, que ganhava de 1-0 e empatava sem parar e ficava feliz. Isso não é o Flamengo, isso nunca foi a alma do Flamengo, e não vai ser por causa... Boa noite, RMP, diz o Miguel, o Flamengo ganhou ontem, mas... Isso já tinha até botado. Olha o Trajano aqui. Boa noite, tomara que os reforços possam atuar, pois fisicamente o time está em frangalhos. Está. Pois é, mas aí temos de novo uma situação que, no mínimo, a gente tem que dar uma pensada. Olha aqui o Lauro, novo membro, valeu, Lauro. Que é o seguinte, o Alcaraz desembarcou agora. Acabou de desembarcar o Alcaraz. O Flamengo está se preparando para enfrentar o Corinthians neste domingo, às 16 horas, na Neoquímica Arena, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após vencer o Bahia na Copa do Brasil, o time retornou aos treinos da manhã desta sexta-feira, no Ninho do Urubu. A grande novidade do dia foi a presença do novo reforço, Carlos Alcaraz, que participou das atividades comandadas por Tite e já estará à disposição para o confronto contra o Corinthians. O meia argentino, recém-chegado do Southampton, vinha em boa forma física e foi regularizado para jogar. Outro destaque importante é o retorno de Pedro, que se recuperou de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e também será relacionado por Tite para o duelo. Enquanto isso, o Flamengo informou sobre as lesões de Michael e de La Cruz, que enfrentam problemas no músculo posterior da coxa direita. Michael deverá ficar fora por cerca de 2 meses, perdendo as quartas de final da Libertadores, enquanto de La Cruz deve retornar em 2 a 3 semanas, mas dificilmente jogará contra o Peñarol no próximo dia 19. Gabigol e Arrascaeta, que também estão se recuperando de lesões na coxa, provavelmente voltarão aos gramados no dia 12, contra o Bahia. Já Everton, Cebolinha e Vina não jogarão mais em 2024. A escalação do Flamengo para o jogo de domingo ainda não foi definida e será conhecida após o treinamento de sábado. No entanto, uma possível formação especulada é Rossi, Varela, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Alan, Léo Ortiz e Alcaraz, Bruno Henrique, Gerson, Luiz Araújo e Pedro.